Nomadland, dirigido por Chloe Zhao, aprendi a falar esse nome, ganhou o Oscar de melhor filme agora no Oscar de 2021. Esse filme me lembrou muito um dos maiores clássicos da história do cinema, chamado As Vinhas da Ira, de 1940, dirigido por John Ford. Hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre esse filme e ainda apontar algumas semelhanças e diferenças que ele tem com Nomadland. Eu sou o Gustavo Rego e esse é o Cine Hoje. Pessoal, estamos de volta aqui no nosso cenário tradicional e se você ainda não é inscrito no canal, está conhecendo esse cenário maravilhoso hoje, inscreva-se aqui nesse canal, a gente sempre fala sobre cinema e sociedade e eu tenho certeza que você vai adorar. E se você já conhece e gosta do nosso trabalho, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, de mandar esse vídeo para seus amigos, que isso me ajuda demais, beleza? Bom, bora então para a sinopse de As Vinhas da Ira. O filme conta a história de um homem que acabou de sair da prisão e volta para encontrar sua família, que mora no campo lá no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Mas lá ele descobre que todas as terras de todas as famílias estão sendo expropriadas por grandes fazendeiros. Então eles precisam migrar para a Califórnia em busca de algum trabalho. O filme tem um tom geral bem realista, como se fosse um documentário, mas com um pouquinho de estilização para dar mais sentimento para aquele universo. Um pouquinho assim de falcatrua, como diria o Hermes Renato. Os planos não são super experimentais ou diferentões, mas você percebe que todos eles foram muito bem planejados e tentam sutilmente expressar alguma coisa. A câmera se movimenta de forma muito suave, somente em alguns momentos mais importantes. E a trilha sonora, que aliás é muito linda, toca só em alguns momentos mais dramáticos. Então essa abordagem, que é realista, mas sem ser fria demais, combina com o tom geral do filme que tenta trazer discussões sociais, mas ao mesmo tempo ele comove, ele emociona. Mas afinal, que questões sociais são essas? Bom, é possível traçar vários paralelos entre o filme e a teoria marxista sobre o capitalismo. Por exemplo, logo no início do filme, mostra camponeses que são obrigados a deixar suas terras e que vão para a cidade vender a sua força de trabalho, tendo que aceitar ser explorados nas cidades para poder sobreviver. Isso é uma representação de um dos principais fatos históricos que, de acordo com Marx, teriam levado ao surgimento do capitalismo. Os camponeses, quando eles perderam essas pequenas propriedades que garantiam a subsistência, com aquele fenômeno dos cercamentos e outras coisas desse tipo, eles foram obrigados a ir para a cidade para vender a sua força de trabalho. Mas para mim, o maior paralelo entre o marxismo e esse filme é justamente o fio condutor da história, que na minha interpretação é a consciência de classe. Gente, só lembrando que a partir de agora eu vou começar a dar alguns detalhes sobre o enredo do filme. Então se você não quer saber nada sobre a história, pula para esse minuto aqui, beleza? E depois assiste lá o filme, daí depois você volta aqui para ver o vídeo até o final. Logo no início do filme, um dos camponeses que está sendo expulso da sua terra fica indignado e fala isso daqui. It ain't my fault. Whose fault is it? It ain't nobody, it's a company. Then who do we shoot? Brother, I don't know. Então aqui a gente tem um proletário que reage contra a opressão que ele sofre, mas ele faz isso de forma individual, de maneira irrefletida. Ele é só um pobre camponês com uma espingarda na mão contra um sistema capitalista. E o mesmo personagem recebe uma dura lição sobre como funciona o capitalismo quando o homem do trator vai derrubar a casa dele e diz o seguinte: Then what are you doing a thing like this for? Against your own people? $3 a day, that's what I'm doing it for. I got 2 little kids at home, my wife's mother. Them folks gotta eat. Em vários personagens aparece esse dilema aí do cara do trator, entre o interesse individual e o interesse como classe. Por exemplo, quando o policial demonstra simpatia pela família do protagonista, porque ele também é de Oklahoma. Mas logo ele lembra de avisá-los de que eles precisam encontrar um acampamento logo, ou ele vai ter que prender a família se os encontrar à noite vagando ali na cidade. Aí você diz assim pra mim: Ok, Gustavo, mas tudo isso aí são personagens secundários, e você tinha dito que o fio condutor da trama era a questão da luta de classe. Verdade, então vamos olhar para a história do protagonista, o Tom. Logo que ele chega no primeiro acampamento, ele testemunha uma extrema injustiça vendo um cara sendo perseguido apenas porque ele exigiu saber o valor do salário antes de assinar o contrato. Uma mulher inocente acaba sendo morta no meio da confusão e ele e seu amigo batem no policial que matou a mulher. O amigo dele, então, acaba sendo preso. E é nesse mesmo acampamento que ele vê algumas crianças passando fome. Então ele está começando a perceber que o sofrimento dele não é individual, porque outras pessoas na condição dele também sofrem isso. Então ele começa a perceber que existe uma injustiça que é do capitalismo. Mais tarde, o Tom e a família vão para um segundo acampamento, onde agora eles são empregados de uma fazenda. Lá ele reencontra o amigo e descobre que ele e uns outros trabalhadores estão fazendo uma greve. Então o Tom começa a entender como que funciona a exploração capitalista e como que os trabalhadores organizados podem reagir para exigir seus direitos.
Mas ao mesmo tempo ele descobre da pior forma possível também como que funciona a repressão da burguesia. Novamente ele se envolve numa briga com um policial, só que dessa vez ele sem querer acaba matando o policial. Como consequência, a família inteira precisa fugir de lá. Sharon needs milk. You think Ma's gonna starve that baby just gonna kind of fellas yelling outside a gate? Finalmente, vamos então ao terceiro e último acampamento da história. Lá os trabalhadores criam suas próprias regras e elegem o seu próprio líder. O Tom fica maravilhado quando ele conhece essa espécie de comuna. Então, depois de ter conhecido a miséria, a luta e a repressão, o Tom finalmente sente um saborzinho do que seria o comunismo. You aiming to tell me the fellas that are running the camp are just fellas camping here? That's the way it is. Então a gente chega à conclusão do filme, que é bastante triste, mas que é muito significativa. O Tom percebe que depois de ter matado a policial, ele não pode mais ficar com a família, porque o tempo todo ele vai estar sendo perseguido. Daí, num diálogo lindo de despedida com a mãe dele, ele diz uma das falas mais explicitamente políticas do roteiro. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. Vamos ver mais no detalhe o significado disso tudo. Lá no começo do filme, a gente fica sabendo que ele foi preso por reagir à violência de um homem num bar. Ou seja, antes do filme começar, a violência dele se dirigia a um outro trabalhador. Mais tarde, ele agride e depois até mata um policial, ou seja, agora a violência dele se dirige para um inimigo de classe. Mas finalmente ele percebe que não adianta ser violento contra indivíduos específicos, mas ele tem que ser contra o sistema que oprime ele. Então dessa forma, se no começo a solidariedade dele era dirigida somente à sua própria família, agora ele se vê como membro da classe trabalhadora. E depois de ter ouvido toda essa análise, você pode estar se perguntando, mas por que diabos a Century Fox, um estúdio de Hollywood capitalista, topou fazer um filme com uma história como essa? Bom, existem algumas explicações para isso. Em primeiro lugar, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de começar. E a maior preocupação dos Estados Unidos naquele momento era o nazismo e não o comunismo. Mas é claro que os americanos ricos não morriam de amores pelo comunismo, mas eles morriam de amores pelo dinheiro. E por mais paradoxal que pareça, As Vinhas da Ira foi baseada num livro, que também chama As Vinhas da Ira, que foi escrito por John Steinbeck, um autor que vinha fazendo muito sucesso, vendendo vários best-sellers. Então, logo que saiu o livro, a Fox enxergou ali uma grande oportunidade e comprou imediatamente os direitos de adaptação da história. Mas muito mais difícil de explicar ainda é por que o John Ford topou adaptar esse livro. Para quem não sabe, o John Ford, que foi um dos maiores cineastas da história, era um cara declaradamente anticomunista, patriota, conservador. Então por que diabos que ele topou dirigir um filme desse tipo? De acordo com o saudoso Rubens Edvald Filho, o John Ford teria se identificado com a história das Vinhas da Ira porque a família dele também emigrou da Irlanda para os Estados Unidos, fugindo da fome que eles passavam lá. Mas eu gosto de pensar também que o Ford estava a fim de fazer um filme que era inverso aos filmes que ele costumava fazer. O diretor costumava fazer aqueles faroestes que mostravam homens corajosos que enfrentavam os indígenas e a natureza selvagem para levar a civilização americana. A marcha para o oeste tinha esse simbolismo de levar o progresso dos Estados Unidos para os cantos inóspitos. Em Vinhas da Ira a gente tem o inverso. O ambiente hostil é criado pelo próprio sistema capitalista americano e a caminhada para o oeste simboliza o fracasso dessa civilização. Ele inclusive usa uns planos abertos das paisagens de uma forma muito parecida com aquele que costumava usar nos faroestes. Mas se nos faroestes esse cenário simbolizava a natureza selvagem, que precisa ser desbravada pela civilização, no Vinhas da Ira, esse cenário de pobreza é criado pela própria civilização capitalista. Então, se isso foi de propósito ou não, o fato é que Vinhas da Ira acabou sendo um experimento muito interessante dentro da carreira do John Ford. Porque ele usou o tema e a linguagem que ele costumava usar, só que dessa vez para passar uma mensagem inversa. Beleza, mas o que Nomadland tem a ver com isso tudo? Acho que depois que eu falei sobre Vinhas da Ira, você já deve ter percebido muitas semelhanças com o último ganhador do Oscar. Os dois são filmes que mostram pessoas pobres afetadas por uma grave crise econômica tendo que vagar pelas estradas em busca de um trabalho. A linguagem também tem muitas semelhanças. Os dois filmes combinam planos mais abertos, que mostram o ambiente dos personagens, como ele é árido, inóspito, e planos mais fechados, que mostram a precariedade da vida dentro de um veículo e a pobreza dos personagens. E ainda que a Chloe Zhao movimente mais a câmera e faça uns planos mais estilizados, ela também segue um tom geral mais realista, inclusive dando bastante destaque para as rugas e para a expressão cansada dos personagens. Aliás, Nomadland utiliza uma técnica para dar mais realismo, que consiste em combinar na encenação atores profissionais com pessoas que estão interpretando elas próprias. Esse tipo de técnica foi desenvolvida pelo neorrealismo italiano, um movimento cinematográfico que teve como uma das suas principais inspirações
As Vinhas da Ira. I maybe spent too much of my life just remembering Bob. I can relate. I rarely ever talk about my son. Mas apesar das semelhanças entre esses dois filmes, eles têm uma diferença fundamental. Enquanto As Vinhas da Ira é sobre consciência de classe, Nomadland é o contrário. É sobre solidão, sobre individualismo. A Fern, que é a protagonista, ela perdeu o emprego, a casa e o marido dela morreu. Os laços sociais, tanto afetivos quanto profissionais, foram desfeitos. Ao longo do filme, ela não consegue mais se estabilizar em lugar nenhum ou criar laços fixos com família, com amigos, com colegas da mesma classe profissional. E eu acredito que essa diferença entre esses dois filmes diz muito sobre o período histórico em que cada um deles foi feito. As Vinhas da Ira foi feito durante um período do capitalismo conhecido como keynesiano-fordista. E uma das características desse período é que os trabalhadores eles tinham mais estabilidade nos seus empregos. Além disso, eles conviviam por mais tempo em fábricas enormes, cheias de trabalhadores. Tudo isso facilitava a criação de laços entre os trabalhadores e a criação de uma identidade de classe trabalhadora. Sem falar que é uma época em que os sindicatos e os partidos comunistas eram muito mais fortes, e o que facilitava bastante a criação dessa consciência de classe. Esse contexto todo tornava bem mais fácil criar uma história sobre um trabalhador formando a sua identidade de classe. Every time you turn around, somebody calling somebody else a red. What is these reds, anyway? Já Nomadland foi criado durante a fase do capitalismo conhecida como neoliberalismo. Nessa fase que a gente está hoje, os empregos são bem mais instáveis. Existe muito contrato temporário, terceirização, trabalho autônomo, do tipo motorista de aplicativo, por exemplo. Além disso, com o avanço da robótica, as fábricas estão bem mais vazias hoje em dia. Tudo isso faz com que a criação de laços entre os trabalhadores seja muito mais difícil. Para piorar, os sindicatos e os partidos socialistas estão muito mais enfraquecidos ou bem menos radicais, o que também dificulta a criação de uma identidade e uma consciência como classe trabalhadora. E ainda você junta tudo isso com a própria cultura individualista que cresceu nessas últimas décadas e você entende melhor a situação da protagonista Fern. Mas enfim, o que vocês acharam disso tudo? Vocês concordam com essa minha interpretação? Acham que faz sentido? Vocês assistiram esses filmes? Gostaram? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar continuar essa conversa com vocês. Gente, só antes de encerrar, tenho só mais um recado rapidinho. Como a gente está no começo do canal, a gente precisa se expandir e mostrar o canal para mais pessoas. Isso na internet é quase impossível de fazer, a não ser patrocinando os conteúdos nas redes sociais e aqui no próprio YouTube. Ou seja, eu vou precisar investir muito dinheiro nesse canal para ele ser mais conhecido. E se você quiser me ajudar nisso, faz um Pix aqui para canalceneolho@gmail.com. Se você transferir R$5 pra gente, você já me ajuda a mostrar esse canal para centenas ou até milhares de pessoas no Facebook por um dia. Então, toda transferência faz toda a diferença. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.